Pessoal, tudo bem? Dando sequência no nosso estudo de Química Orgânica, hoje nós vamos falar sobre a aula 62, que é a nomenclatura básica de alguns compostos orgânicos. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos a nomear os hidrocarbonetos, né? Você se lembra que nós tínhamos um prefixo, um termo intermediário e o sufixo. Aqui nós vamos continuar com essa mesma ideia, né? Onde os prefixos são as quantidades de carbonos, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e assim vai, ex, ept, oct, non, dec, undec. Os termos intermediários é referente às ligações entre os carbonos, né? Se forem ligações simples, ou seja, saturados, é o AN, uma dupla EN, duas duplas o dien, três ligações duplas o trien, uma tripla in, duas triplas in, diin na verdade, três triplas o triin e uma dupla e uma tripla o enin. Aqui nós temos algumas a mais, a gente tinha visto apenas até o diin e o dien e o diin. Aqui nós temos uma possibilidade do trien e do triin, além do enin que já tínhamos visto. A gente já tinha aprendido também que o sufixo dos hidrocarbonetos são sempre O. Aqui nós vamos aprender outras 4 funções que são bastante estudadas e bastante importantes dentro da química orgânica. São elas: álcool, o seu sufixo é sempre ol, por isso que a gente fala etanol, certo? Por causa desse sufixo da função orgânica. Um aldeído, geralmente, só para você entender um exemplo de aldeído, seria ali um formol, seria um exemplo de aldeído, um solvente. Acetona, que é exatamente isso que você deve ter pensado, aquele produtinho líquido com um odor bastante forte e característico utilizado para remover esmaltes, só que aquilo lá é acetona, é um nome usual para acetona mais comum, que é a propanona, que a gente vai conhecer. Então, acetona, o seu sufixo é o ona, né? Aldeído é al. Você percebeu que quando eu disse formol, pareceu ser um álcool, mas o formol é um nome usual dele. Na verdade, ele seria um final AL mesmo. A gente vai conhecer alguns nomes. E o ácido carboxílico, que ele faz parte de uma gama de estruturas do nosso organismo e fora dele, que é com o sufixo oico. O ácido carboxílico, ainda como o nome sugere que seja um ácido, ele inicia o seu nome pela palavra ácido. Então, por exemplo, se eu tivesse com 3 carbonos, ligações simples, então seria um ácido prop, AN, oico. Então, um ácido propanoico. Então, ele encerra com o oico, mas ele ainda precisa iniciar sua nomenclatura com a palavra ácido. E essa parte aqui é onde a gente tem que se debruçar um pouco mais para sempre fixar isso na memória. Então, precisa decorar no primeiro momento para você conseguir reconhecer imediatamente. Os hidrocarbonetos sempre têm apenas carbonos e hidrogênios na sua constituição, na sua cadeia. Um álcool, ele vem de um carbono que faz somente ligações simples e nesse carbono está ligado uma hidroxila, que é o OH. Então, carbonos de ligações simples, ou seja, um carbono saturado, OH, é assim que eu reconheço um álcool. O aldeído tem essa estrutura de função, COOH, COOH. Então você vai perceber que pelo arranjo, ou ele vai estar na extremidade da direita, ou ele vai estar na extremidade da esquerda. Esse daqui, ele pode estar numa extremidade, como ele pode estar também no meio da nossa cadeia. Aqui nós temos a função da propanona. Você vai perceber que esse carbono, de onde vem essa dupla O, ele tem que ser secundário. Então, automaticamente, você nunca vai se deparar com uma acetona de apenas um carbono ou de apenas 2. A acetona mais simples que nós temos é aquela que tem 3 carbonos, porque a dupla ligação aqui com o oxigênio vem de um carbono secundário. O carbono secundário é aquele que faz ligações com outros 2 carbonos. Então, sempre a estrutura mais simples da nossa cetona
vai ter obrigatoriamente 3 carbonos, que é aquilo que eu havia dito para vocês. Prop com ligação simples O, AN e o sufixo da cetona, ona. Então, a cetona, utilizada para remover esmalte das unhas, na verdade o seu nome é propanona. E para fechar, a função que identifica o ácido carboxílico é a C-O-OH. Você vai perceber que elas são um pouquinho parecidas, então por isso que é necessário que você tenha bastante atenção. Álcool carbono saturado OH, aldeído C-OH, acetona de um carbono secundário O e o ácido carboxílico C-OH. Aqui é exemplo do aldeído, você vai perceber que ele ou está na extremidade da direita ou na extremidade da esquerda. Como a gente já sabe dar nome, aqui a nomenclatura é exatamente a mesma. O único detalhe que você precisa se atentar é que, sobretudo para os casos do álcool e da cetona, você vai precisar dizer na estrutura onde é que está o grupo da função, ou seja, o OH ou essa dupla O. Haja visto que esses dois estão sempre na extremidade, então não há necessidade de dizer onde a função está. Então, digamos que nós tivéssemos aqui a seguinte estrutura aqui. Deixa eu colocar aqui um exemplo de um álcool, só para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Um CH3, CH2, um CH, vamos puxar um OH aqui, CH2, não vai dar espaço, só mais um aqui, um CH3, ficou embolado, mas é um CH3. Deixa eu mudar a cor. Então aqui você vai perceber, ó, na cadeia principal nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora perceba o seguinte, eu não tenho nenhuma dupla ligação, mas eu tenho uma função, que é o OH, que é um álcool. Ela está mais próxima dessa extremidade ou dessa? Se nós temos aqui então 6 carbonos, contando daqui ele vai estar no 1, 2, 3. Contando daqui ele estaria no 1, 2, 3, 4. Então ela está mais próxima dessa extremidade. Então obrigatoriamente esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, o 5 e o carbono 6. Para que isso? Para a gente dar nome e dizer exatamente onde está essa nossa função. Então 6 carbonos, X. A ligação entre eles é simples, então AN. Aqui, a partir desse, é onde você vai dizer onde está a função. Então aqui a função está no carbono 3. Então, hífen 3, o sufixo de álcool é o ol. Então nós teremos o hexan 3-ol. Essa é a forma de dar o nome para uma estrutura com uma função de álcool, ou se fosse uma cetona seria de igual forma, onde nós teríamos aqui apenas um carbono, dupla O. Então se fosse uma cetona, por exemplo, nós teríamos uma hexa N, então hexan, aqui seria no carbono 3, ona. Então nós precisamos dizer onde está a função, principalmente quando se trata de um álcool e de uma cetona. E aqui você vai dar nomes nessas estruturas aqui, conforme o que o exercício vai pedir para a gente. Aqui ele diz sobre uma determinada bebida que causa intoxicação, e ele vai dizer para a gente que ele apresenta a menor massa molar possível. O que isso quer dizer? A menor massa molar possível é a menor quantidade de carbonos possível. Então, automaticamente, essa bebida aqui, você precisa dar o nome e a fórmula do álcool. Então, se é a menor massa, então ele tem apenas um carbono. O carbono precisa fazer 4 ligações. Se ele é um álcool, automaticamente uma dessas ligações está completa com o OH. E as outras vão estar completas com hidrogênio. Essa seria a fórmula estrutural. Se você quiser, poderíamos escrever ele assim, CH3OH. Menor massa molar possível, menor quantidade de carbonos. E o nome, você já sabe, um carbono, ligação simples e o sufixo de álcool. Aqui no exercício 2, ainda falamos sobre também bebidas, aqui ele vai dizer sobre o álcool que
que está presente nas bebidas alcoólicas, que é esse álcool aqui, ó, etanol. Et, um carbono, AN, ligações simples, e OL, quer dizer que é um OH. Então você vai dizer qual é a fórmula estrutural, ou seja, vai desenhar a cadeia carbônica aqui. Aqui no exercício 3 ele vai falar sobre o metanal, que é um aldeído, o mais simples. Met, nós temos um carbono apenas. AN, ligações simples, e AL é o sufixo de metanal, de aldeído, portanto a função é essa, COOH. No exercício 4 é aquela acetona, como estamos acostumados a dizer, e a acetona mais simples que eu disse para vocês é a propanona. E você vai escrever a estrutura dela. Eu até já escrevi lá em cima. Se você voltar ao vídeo depois, você consegue ver se você não tomou nota ou não pegou a ideia. Então é a propanona. No exercício 5 ele vai falar sobre um contexto histórico aqui e vai principalmente dizer que o ácido carboxílico em questão, que é o ácido etanóico, Et, 2 carbonos, AN, ligações simples, e oico do ácido carboxílico, que é o que exatamente termina com COOH. Então você vai desenhar também essa estrutura aqui. E nesta última, você precisa reconhecer, indicar quais são as funções que estão presentes aqui. Então veja bem, aqui nós temos uma dupla OH e um OH. Você precisa dizer quais as funções estão presentes aqui. Aqui, perceba muito bem, é um OH também. Eu já visto que a bolinha preta é carbono, bolinha cinza é hidrogênio, vermelha é oxigênio. Então, OH, dupla OH. Então, na verdade, esses compostos são a mesma coisa, tá bom? A única coisa que aqui está estrutural e aqui está com o arranjo de bolinha e palito, pau e bola, como é costumado dizer. Então, você vai dizer quais são as funções presentes, ou seja, que função é essa e que função é essa aqui. E por último, você vai seguir o exemplo que está sendo dado aqui, ó, que é uma hidrogenação. Veja, o etino, 2 carbonos, ligação tripla entre eles, recebe uma molécula de gás hidrogênio. A ligação dupla se quebra, se torna uma ligação tripla se quebra, se torna uma dupla. Perceba que um hidrogênio vem para cá, outro hidrogênio vem para cá. Então nós temos então o eteno. Mais uma vez recebe um H2, então um vai vir para cá, outro para cá, e essa ligação se quebra e se torna uma simples. Você vai fazer a mesma coisa com um pente 2. Pente, 5 carbonos. No segundo carbono, você vai ter a presença de uma ligação tripla de um hidrocarboneto. É parecido com isso. Você só vai continuar então com os carbonos até completar 5. Então, o pentino vai se transformar em pente2N e vai se transformar em pentano. Essa é a resposta do exercício 7. Dúvida, alguma coisa? É só me perguntar, me procurar e a gente vai conversar e tirar a sua dúvida.